Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pirque, ceramista. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a placa. A placa que não empena. Ela é um sonho, é o santo graal de todo ceramista ou ela é realidade? Eu não posso te garantir com 100% de firmeza de que a sua placa não vai empenar. Mas o que eu posso fazer é compartilhar as coisas que eu faço enquanto eu estou abrindo uma placa, que são detalhes no procedimento que minimizam a chance da placa empenar, rachar ou entortar. Toda peça de cerâmica começa com um bom amassado. Para você trabalhar as placas não vai ser diferente. Então vamos amassar, sovar muito bem essa massa. Depois que você amassou bem, nós vamos compactar isso daqui num tijolinho. Você vai batendo, direcionando o tijolinho para ele não cair balançando. Eu faço sempre em cima de um tecido ou de uma superfície que absorva a umidade para não grudar. Você já vai entender por quê. Pensa nas partículas da argila, que são filamentos. Esses filamentos estão todos desalinhados. Quando você está batendo, você vai alinhando eles cada vez mais. Esse é um motivo. Próximo motivo é que você vai ver que eu não quero trabalhar essa quantidade de argila como se fosse uma massa de pizza. Eu não quero ficar puxando ela maleável para todos os lugares. A partir desse momento, eu vou começar a tratar essa massa para deixá-la sempre o mais uniforme possível. Eu vou aqui abrir um prato no formato entre o quadrado e o retângulo. Então eu já vou direcionando para o formato que eu quero. E conforme a área da argila vai ficando maior, eu vou tomando cuidado sempre de manuseá-la para ela não dobrar desse jeito aqui, ó. Ela grudou no tecido. Eu preciso desgrudar. Como é que eu vou fazer? Eu vou puxar o tecido e o meu tijolinho, ele tá reto. Se eu puxasse a argila ia fazer esse movimento aqui. Isso já é uma das formas de ajudar o empenamento. Como é isso que eu não quero, quanto mais eu vou abrindo a argila, maior a área de aderência entre ela e a base, maior a chance dela grudar. Tem muitas pessoas que gostam de jogar a placa, é possível também. A pessoa vem aqui e joga, sem problema nenhum. Desde que você tenha firmeza na mão, para você jogar a placa, para ela realmente cair de uma vez só, para ela não cair e não fazer esse movimento aqui. Vou mostrar para vocês como. Se eu jogo,
e ela cai assim. Olha o formato que ela já fica. E se eu faço isso sucessivas vezes, a placa vai ficando emborcada. Depois, quando ela secar, a tendência é que ela repita esse movimento. Por quê? Daí vem a tal da memória celular. Vou te mostrar o que é isso. Vou pegar uma folha de papel em branco, tá? Tá limpinha a folha, retinha. Eu amasso. Vou desamassar. Posso passar a ferro essa folha aqui. Tentar deixar ela o mais reta possível. A folha tá reta, só que as marcas do amassado vão ficar, mesmo se eu passar a ferro. Essa marca do papel é a memória celular. A mesma coisa acontece com a argila. Só que na argila a gente não enxerga os frisos como a gente enxerga na folha de sulfite. Mas eles estão lá. Se essas marcas ficam aqui na argila, esses amarrotados, quando a argila começa a secar, a tendência é que essas marcas vão deformando a peça. E aí ela vai começando a se mexer e ficar retorcida, que é exatamente isso que a gente não quer. Então, por conta disso, a gente vai tomar o cuidado nesse manuseio, mantendo essa argila ainda flexível, sempre reta, o máximo possível. É por isso que a gente usa o tecido. Eu uso o tecido porque aí eu vou puxando o tecido e desgrudando a argila do tecido. Aqui no meu caso é um algodão. Tem gente que usa malha, tem gente que nem tecido não usa, que prefere saquinho plástico. Fica a teu critério. O importante é que você utilize um produto que fique grudado na argila. Vamos supor que o tecido ficou grudado na argila e você consiga puxar esse intermeio e não a argila em si. Outra questão muito importante no manuseio é, eu quero virar para descolar o tecido que está embaixo. Se você não tem habilidade para fazer isso aqui, de modo que a argila se mantenha reta, não tem problema nenhum. Você pode usar chapas de MDF, de fórmica, de metal, zinco, que é um material de calha, do que você quiser. O importante é que você coloque uma em cima, outra embaixo e consiga virar, manuseando, de forma que a argila se mantenha sempre reta. Tira a parte de baixo, tira a parte de cima e a argila não vai fazer esse movimento aqui. Agora nós vamos começar a abrir a placa. Eu vou abrir a placa do centro para todas as direções. Sempre do centro. Por que eu vou abrir do centro? Por dois motivos. Você percebeu já que a peça de torno ela tem menos tendência de entortar? Porque eu empurro do centro para as extremidades, de modo que no centro tem uma quantidade de argila. Eu empurro para cá, é a mesma quantidade em todas as direções, ou seja, eu estou exercendo a mesma pressão. Isso minimiza também a chance de empenamento. Segundo motivo, quando eu coloco o rolo no centro e empurro para frente, eu jogo o peso do meu corpo para frente. Eu faço bem menos força do que se tiver que puxar. Na hora que eu puxo, eu faço muito mais força com os meus braços. A gente sabe que a cerâmica já é uma atividade pesada. Se você não se cuidar, você vai acabar se destruindo as costas, os braços, o punho. Dessa forma, a gente sempre tenta minimizar não só o impacto em cima da argila, mas em cima do seu corpo também. Outra coisa que eu vou utilizar são as guias de madeira. Eu tenho guias de madeira de várias espessuras. Eu vou diminuindo a espessura aos poucos. Você já vai entender por quê. Vou começar com uma espessura aqui de 9 milímetros. E você pode utilizar um cano de PVC. Eu vim a descobrir que o cano marrom ele é mais firme porque ele é um PVC mais duro do que o branco.
depois de rachar algumas vezes alguns canos brancos, então eu uso esse. Ou você pode usar um rolo de macarrão. Eu particularmente não gosto de usar o rolo de macarrão, porque toda vez que eu abro com ele, eu machuco os meus punhos. Eu devo fazer algum movimento errado que eu não percebo e depois eles ficam doloridos. Não consegui corrigir, então eu mudei para o cano, que o cano não me dá essa dorzinha depois. Já pedi para amigos observarem, já pedi para os alunos observarem para ver qual movimento que eu faço para tentar corrigir isso, não consegui. Mas o importante é que se você perceber que o que você está fazendo está te deixando dolorido depois, tem que mudar e tem que fazer adaptações para você não se machucar. Eu vou colocar a guia entre os tecidos. Relembrando, o tecido ele serve para que o rolo não grude direto na argila. Meu jeito de trabalhar. Tem ceramistas que trabalham com um rolo de macarrão ou um rolo de madeira duro, que é uma madeira que ela acaba absorvendo um pouco da umidade da argila e não gruda na argila. Então eles nem usam o tecido em cima. Tudo bem também. O importante é não grudar. Eu venho do meio para frente, jogando sempre o peso do corpo. Fiz o meio aqui, você vai perceber que tá... Baixei só essa parte. Eu vou virar e vou do meio para frente. Até dar os 360 graus. Vou virar de novo. E mais uma vez. Se você percebe que o tecido embaixo começa a enrugar, é porque a argila está grudando no tecido. E ele vai servir como um freio para você continuar abrindo a massa. Então você vai virar de lado, para a gente desgrudar o tecido. Ou você utiliza os discos, ou você pega a firmeza aqui segurando os dois tecidos e fica de uma vez. O importante é que a massa esteja sempre reta, que ela não faça curva na hora do movimento. Desgrudei o tecido. Vou dar uma última passada. Veja que eu tô indo com o peso do meu corpo, o meu pé tá até levantando. Nessa hora é importante também que a altura do balcão onde você tá abrindo esteja compatível com a sua altura, para que você tenha, para que ele bata pelo menos aqui um pouquinho para baixo da cintura, na altura do quadril, para que você tenha essa disponibilidade de jogar o peso do seu corpo. Muito bem. Abri aqui nos 9 milímetros, vou passar agora para os 7 milímetros. Abri com os 7 milímetros, vou baixar para 5 milímetros, que vai ser a minha espessura final. Percebi que tá bem enrugado aqui, então eu vou desgrudar novamente do tecido de baixo. Senão eu vou ficar fazendo força à toa e não vai adiantar de nada. Repara bem que toda vez que eu viro, a placa de argila tá sempre reta. Isso é de extrema importância. Agora eu vou baixar com uns 5 milímetros antes de colocar no molde. Terminei de abrir os 5 milímetros, eu vou virar para ter certeza que a parte de baixo está desgrudada. E vou passar o cartão. Percebi que aqui, olha, tá em cima da costura do tecido. Eu não quero isso, não quero que marca, porque eu vou passar o cartão, vai acabar marcando.
Vou virar novamente, centralizar melhor. O que acontece? Eu vou passar o cartão de crédito, um cartão de assistência médica, ou essas espátulas que o pessoal vende em loja de pasticceria, de fazer pasta americana. O cartão, ele não serve só para a gente procurar bolha. Você exerce uma certa pressão. Quando eu dou aula presencial, eu inclusive pego a mão do aluno e dou uma pressão para sentir a pressão que eu estou fazendo, porque ele também ajuda a alinhar e compactar a placa de cerâmica. O importante também é a posição do cartão. Tem muita gente que passa assim. Isso aqui eu estou fazendo coceguinha na cerâmica. Eu vou deitar e vou pressionar com os dedos mesmo. Fazer uma pressão. Isso vai fazer com que as bolhas apareçam e também com que eu compacte toda a placa de cerâmica. Você vai fazer isso em todos os sentidos. Se você passou o cartão e viu que tem bolha, eu gosto de fazer o seguinte: eu venho como se eu estivesse aplicando uma injeção até o final e eu passo o cartão na direção oposta de como eu furei, para empurrar o ar para fora mesmo. Aqui tem outro, ó. Aqui tem um bem grande, então eu venho. Todos eu furei nesse sentido, eu vou passar o cartão no sentido contrário. E assim eu elimino todas as bolhas. Então, nesse momento que a gente está abrindo a placa, eu acho que o mais importante mesmo é não deixar a argila ficar mole na sua mão. Esse manuseio é de extrema importância. E depois finalizar com a pressão do cartão que vai ajudando na compressão. Aí nós vamos escolher o molde onde você vai acomodar essa placa. Se você utilizar um molde de gesso ou de biscoito, tá fácil. Por quê? São moldes porosos que ajudam a absorver a umidade da sua placa de cerâmica. Se você utilizar moldes de plástico, peça de cerâmica esmaltada, porcelana, vidro, o que vai acontecer? Esse molde não vai absorver a umidade. Então você imagina o seguinte, vamos fazer de conta que isso daqui é a argila. Você colocou a argila aqui em cima. A argila está em cima do molde. Ela começa a evaporar a água. A água vai evaporando aqui para cima. Mas aqui embaixo esse molde não está absorvendo nada. Primeiro que ele vai grudar a argila vai grudar no molde. Primeiro problema que você vai ter. Na hora de desmoldar, você vai ter que fazer força. Segundo problema que você vai ter. Aqui está evaporando bastante água. Para baixo não está evaporando nada. Você tem uma faixa, uma placa de argila. Em cima está evaporando. Conforme ela vai evaporando, ela vai diminuindo de tamanho. Então, ela vai encolhendo em cima. E embaixo ela continua expandida. Qual é a tendência dessa placa? Fazer isso aqui. O prato começa a empenar. Então agora a gente vai passar para um momento, que é o segundo momento de prestar bastante atenção nos seus procedimentos, que é a secagem. E a secagem já começa no momento que você escolhe qual é o molde que você vai usar. Se você vai usar o gesso ou o biscoito, tá fácil, você não precisa fazer nada. Se você vai usar plástico, vidro, peça esmaltada, porcelana esmaltada, você vai forrar esse molde. Tem muita gente que usa desmoldante, WD, manteiga, óleo, qualquer coisa que faz lubrificar e desmoldar. Eu particularmente prefiro forrar com tecido mesmo, ou com jornal. Algum material que vai ajudar a absorver a umidade da argila que está em contato com o molde. No meu caso aqui, eu vou usar este prato. Antes de virar a massa no prato, o que eu faço? Eu dou mais ou menos uma olhada no tamanho da placa e no tamanho do molde. Por quê? Eu vou cortar um pedacinho aqui para fazer uma demonstração para vocês. Se eu tenho aquelas massas enormes, joguei em cima do molde,
a massa cai muito para fora do molde, o que vai acontecer? A argila começa a pesar aqui para trás e até você dar conta de tudo, ela começa a rachar o molde. Ela começa a criar estrias. E às vezes ela vai tanto que ela quebra mesmo. Para isso não acontecer, eu mais ou menos vou medir. E às vezes eu até coloco por cima sem problema nenhum. Marco onde está o molde. E agora eu vou cortar essa placa no formato que eu quero. Eu vou fazer um corte mais retangular, não vai ser um quadrado perfeito. Vou cortar primeiro. Vou tirar o excesso de massa. E a todo momento a minha placa tá reta. Vou virar o molde aqui. Se você tiver firmeza, você dobra o tecido por cima do molde. Senão, você coloca aquela chapa de MDF e vamos virar. E agora eu vou assentar essa placa que eu abri em cima do molde. Posicionei. Eu vou usar uma boneca, já mostrei para vocês como fazer a boneca de areia lá nos vídeos dicas. A boneca não é para você fazer força, porque tem gente que faz tanta força que fica até a marca da boneca. É só para você assentar e não ficar a marca dos seus dedos. E depois eu vou passar uma borrachinha, rinjoleiro. E nesse momento a gente brinca assim, conversa com a massa, explica para ela que agora ela não é mais uma massa reta, que ela vai ter um outro formato, porque é exatamente isso que a minha mão e a borrachinha estão fazendo com essa placa de cerâmica. Ela está articulando essas partículas, colocando-as num formato diferente, como se eu pegasse o papel e começasse a passar aqui em cima para o papel ficar com esse formato. Eu tô com uma leve pressão. E isso vai fazer com que o formato mude, porque conforme eu vou pressionando, as bordas elas vão mudando. Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho uma borda que tá retinha na hora que eu cortei. A partir do momento que eu tô pressionando com a borrachinha, eu vou mudar essa borda. É natural isso, acontece mesmo. Mas eu quero ter certeza de que a peça vai ficar nesse formato. Então eu vou fazer uma pressão para que a argila pegue bem o formato aqui. E depois, se necessário, eu recorto novamente. Vamos entender um pouquinho sobre a secagem. A argila está perdendo água aqui para cima, evaporando. O biscoito, que é meu molde, ele está absorvendo água por baixo. A tendência é que essa peça vai secar de uma maneira uniforme. Essa é a chave da secagem da placa. Que a placa seque de maneira uniforme, para cima, para baixo e para os lados. Esse tamanho de prato aqui, ó, para vocês terem uma noção, um pouquinho maior do que a minha mão. Ele tá com, um minutinho, 30 centímetros por 26 centímetros. Uma peça relativamente pequena, então a tendência é que ela vai secar uniforme. A gente sabe que as extremidades secam mais rápido, só que nesse tamanho de peça vai ser uma quantidade tão micra de tempo que não vale a pena nem a gente se preocupar. Eu vou deixar essa peça secar aberta, dessa maneira.
E quando ela estiver seca, eu vou desenformar. Depois eu mostro para vocês como desenformo. Vamos imaginar que fosse uma peça muito grande. Um prato de, no mínimo, uns 50, 60 centímetros. A tendência é que a velocidade da secagem da extremidade é muito diferente da velocidade da secagem no meio. A extremidade vai secar muito mais rápido, o meio vai ficar úmido. O que vai acontecer? A peça vai rachar. Geralmente são aqueles pratos que começam a abrir as bordas, umas trincas pequenas nas bordas, ou ele começa a empenar. Nesses casos, eu cubro. Vou mostrar para vocês como eu cubro. Nesse caso aqui, eu vou deixar a peça secar aberto e depois eu vou mostrar para vocês como eu faço para desenformar. Lembrete, essa peça vai ficar num lugar que não bate luz do sol direta, que não bate vento. Ela vai ficar protegida. Agora eu vou abrir uma placa na plaqueira para conseguir mostrar para vocês os cuidados que eu tomo na hora de fazer isso. Bom, como toda peça de cerâmica, vamos embora amassar. Mesmo procedimento, eu vou primeiro compactar o tijolinho de maneira firme, porque quem tá mandando aqui é você, não é a argila, tá? E agora eu vou abrir dando o formato que eu quero. Eu vou transportar essa argila aqui lá para a plaqueira. Muitas pessoas acabam fazendo isso aqui e a placa enverga. Faz isso não. Pega um disco, um MDF firme, coloca embaixo da argila e transporta assim, ó, com ela firme. Tá? Bom, eu vou puxar aqui o disco, sempre mantendo a argila firme, reta, sem envergar. E eu vou trabalhar também com dois tecidos, um embaixo e outro em cima. Tem vários modelos de plaqueira. A minha aqui é uma que eu comprei da Bárbara Nocker, uma ceramista lá de Ilhabela. O sistema de regulagem dela são duas roldanas independentes e eu não tenho marcação. Então eu tenho que prestar bastante atenção para conseguir fazer com que o cilindro fique sempre reto. Então eu acabo contando. Doze. Aí eu conto a mesma coisa lá. A tendência da gente na plaqueira é já querer abaixar bastante a espessura e fazer de uma vez. Às vezes eu vejo os alunos fazendo isso e a placa até enverga assim. Isso é péssimo para argila. Então quando eu empurro a argila muito para baixo e pressiono com tanta força que ela chega a emborcar, a entornar, a chance de a peça repetir o mesmo movimento no momento da secagem é muito grande. Então eu vou baixar devagar. Como que eu faço? É só um lembrete. Eu faço sim, mas não é uma regra geral e absoluta. Eu tô compartilhando com vocês detalhes que eu fui aprimorando para conseguir
diminuir o máximo possível a chance das placas empenarem ou racharem, tá? Eu venho com a argila. Tá vendo que eu tô passando com uma mão só, bem suave, garantindo sempre pro tecido tá reto. Não tô forçando demais. A partir da primeira vez que eu passei o cilindro, eu deixo o cilindro em cima da massa, no meio da massa, e aí eu começo a virar. E eu vou virando de pouquinho. Eu viro de 1/4 do giro dessas rodanas aqui. Então eu vou para um lado, vou para o outro. Opa. Agora, eu imito, na verdade, o mesmo movimento que eu faço na abertura manual. Eu vou girar a argila, vou dobrar aqui na lateral para não ter perigo de enroscar. Venho de novo com o cilindro até a metade da massa, mais ou menos. Tá na metade, ó. E aí eu baixo mais um pouco, de meia em meia, de 1/4 em 1/4 de volta, para um lado e para o outro. E aí, com bastante paciência, eu vou fazendo isso sucessivamente até chegar na espessura que eu quero. Eu tô sentindo que tá mais duro para eu virar aqui no timão. Provavelmente é porque o tecido já tá grudando na argila e ele tá servindo como freio, como a gente viu na modelagem manual. Então o que eu vou fazer? Eu vou desgrudar o tecido aqui de cima. Olha, realmente ele começou a enrugar, ó. Ele tá realmente grudando. Aí eu vou reposicionar e vou virar de lado para desgrudar o tecido. Você viu que na virada a argila fez isso aqui, ela se manteve reta. Em nenhum momento a argila dobrou, assim, dobrou, tá? Tira o tecido. É comum que aconteça esse tipo de trincas. É só você vir com um cartão e ir compactando, sempre só compactando, sem molhar. Ó, uma ferramenta rígida em que você faz uma leve pressão e aí com isso você já tira as trincas e vai continuar abrindo. Se você abaixa muito o cilindro e quer de uma vez abaixar a espessura da sua massa, além de correr o risco de empenamento, também a chance dessas trincas abrirem é muito maior. Vamos continuar abaixando. Você reparou que eu tô virando e antes de dar 90 graus eu tô virando 45 graus, porque eu quero preservar esses cantos aqui também. Então, ao invés de virar 1, 2, 3, 4 vezes, eu vou virar o dobro, porque eu vou pegar as quinas também. Da mesma maneira que na abertura manual, a gente vai passar o cartão, vai compactar bem. Eu já fiz isso, vocês viram aí no time-lapse. Já olhei tudo, virei, passei dos dois lados. Agora eu vou fazer a forma. Como ficou uma placa bem grande, eu vou utilizar para 2 peças. Então, primeiro eu vou medir, vou usar essa forma aqui. Aí eu vou cortar, tirar o excesso aqui na lateral, tá? Esse excesso eu não vou utilizar. Tirei. Eu vou ficar com 2 partes. Aqui, ó. Coloco o tecido. Então,
Virei aqui. Fiquei com duas partes. Essa parte eu vou fazer uma peça, essa parte eu vou fazer uma forma para bolo inglês, que ganhei agora de presente de Natal da minha mãe um bolo e não tinha forma para colocar. Sabe aquela máxima, né? Aqui em casa de ferreiro, espeto de pau. Então eu vou fazer antes que eu esqueça. Vou tirar o excesso em cima, embaixo, tá? É legal para vocês verem assim que as peças que a gente faz no biscoito, na forma que você quiser, não precisa ter exatamente o mesmo formato. Você pode criar o seu formato, ó. Vou colocar aqui, que vai ser o meu caso, que eu quero um pouquinho menor. E vou virar só essa parte. O importante é que vocês reparem que em todo momento essa placa que eu abri, ela tá sempre reta. Eu não tô deixando ela sambenga. Vou acomodar com a boneca. Acomodei. E vou cortar, vou dar um formato para ela. Aqui assim. Tá? Então, da mesma maneira, agora eu vou com a borrachinha compactar, dando formato, explicando para essa placa que agora ela tem outro formato. Já vou tirar as imperfeições aqui, já aproveito de uma conferida nas bolhas. E vou utilizar esse pedaço que eu cortei do excesso para fazer duas alças. Já vou colar, aproveitando que ela tá num ponto bem maleável ainda, aceitando colagens. Deixar as duas iguais, né? Então, por mais que a gente faça, nunca fica perfeitamente igual. Só recortando junto. Muito bem, então agora eu vou colar. Aí, procedimento de colagem normal, ranhura, eu vou usar aqui água mágica e vou deixar como a outra peça secar, porque ela tá apoiada num biscoito. Então, ela vai secar, não é uma peça extremamente grande. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com a outra peça que é maior. Essa segunda parte que sobrou, eu vou trabalhar de uma outra maneira. Não vou usar um molde nem de biscoito, nem de gesso, nem de plástico. Eu vou levar ela lá para minha bancada e nós vamos trabalhar juntos. Para transportar, eu vou utilizar o disco para manter ela sempre reta. Assim como eu fiz com a outra, eu vou eliminar as partes que eu não vou utilizar. Vou fazer um formato oval, acho que esse é maior, tá? Vou cortar. A área dessa placa aqui é bem grande, tá? E eu fiz de propósito para vocês verem como é que eu trabalho quando eu tenho uma área grande assim. Eu vou tirar as partes que eu não vou utilizar, sempre preservando para mexer o menos possível na área que eu quero utilizar. Pois muito bem. Agora eu preciso acomodar isso daqui num lugar para dar o formato. Eu não tenho uma bandeja desse tamanho e nem tenho a base no formato que eu quero. Quando acontece isso, eu costumo utilizar um drywall.
O drywall é um material utilizado na construção civil. Ele é, na verdade, um sanduíche de gesso forrado com papel cartão. Eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele ajuda a absorver a umidade da cerâmica. Então, ele ajuda a evitar o empenamento. Mas eu já trabalhei também com estrutura assim, tipo estrado de cama, que foi como eu aprendi lá no Japão. Então, a gente deixa a peça secar em cima dessas ripas de madeira. Também já trabalhei em cima de tela moeda esticada sobre uma estrutura de madeira. O importante é você garantir que a peça vai secar embaixo na mesma velocidade que vai secar em cima. Acontece o seguinte, quando eu coloco na superfície, por mais que o drywall seja de papel e gesso, num primeiro início, assim, no começo, a argila está muito úmida, acaba grudando um pouquinho nesse papel. E quando começa a secar, como a gente já sabe, isso é super importante, as laterais vão secar muito mais rápido do que o meio da peça. E o que vai acontecer? As laterais, a parte de fora vai secando, ela vai diminuindo de tamanho e vai se movimentando. Eu tô falando de uma quantidade muito pequena de movimento, tipo micras assim, mas que isso é suficiente para rachar e trincar, principalmente as bordinhas dos pratos maiores. Então, o que eu faço para evitar que isso aconteça? O que eu tenho que garantir aqui é que quando o prato começar a secar, que ele consiga se movimentar em cima desse drywall sem estar grudado em nenhuma parte. Para isso, eu vou usar algum material que sirva de interface entre o drywall e a argila. Eu posso usar vários tipos de materiais. Posso usar tecido, posso usar jornal, tem um rolo de um material, parece um TNT, mas para um Perfex, assim, que a gente compra em loja de material de limpeza. Tá lá no ateliê onde eu dou aula, não tá aqui comigo. E eu já fiz um vídeo mostrando que eu aprendi em Taiwan que a gente pode usar inclusive areia. O que acontece com a areia? Quando a gente joga a areia aqui por cima e eu viro a placa de argila, os grãos de areia, eles funcionam como pequenos rolamentos. E conforme a placa vai se mexendo, esses pequenos rolamentos vão permitindo a mobilidade e evitam a rachadura. Quando eu trabalho com placas muito grandes, de 70, 80 centímetros, no caso desse ceramista de Taiwan, ele trabalhava com placas de 1, 2 metros. Aí eu costumo usar areia. O inconveniente é que fica tudo granuladinho atrás da placa. Você pode incorporar isso no seu trabalho como uma textura da superfície ou depois a gente tem que raspar. Então o que eu faço? Quando eu tenho uma placa de tamanho médio para grande, assim, nem é muito grande essa daqui, eu utilizo ou o jornal ou o tecido, mas duplo. Por quê? Vamos pegar o jornal. A parte do jornal que estiver em contato com o drywall vai se manter móvel. A parte do jornal que estiver em contato com a argila vai grudar na argila. Mas jornal entre jornal e jornal com drywall, a tendência é que ele vai permitir esse movimento. A mesma coisa vai acontecer com o tecido, né? A parte do tecido que estiver em contato direto com a argila vai grudar. Mas entre os dois tecidos e entre o tecido e o drywall, eles vão permitir essa mobilidade. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui e vou virar a placa. Eu gostaria que vocês reparassem que a todo momento a placa de argila está reta. Em nenhum momento eu virei ela sambenga na mão. Ficou torta, ficou fora. Não tem problema. Eu venho aqui, ó, dou um ajuste nela. Posso ir jogando ela aos poucos. Escorreguei. Tá aqui, olha, já ajustei. Agora eu vou trabalhar essa peça aqui. O que eu quero dessa peça? Eu quero que essa peça fique exatamente como essa aqui, olha, reta, com o fundo bem chapado e só a bordinha levantada. É exatamente esse prato que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira coisa, eu vou novamente compactar. Eu tenho uma marquinha aqui, um compacto. No que eu tô fazendo isso aqui, eu já tô apertando e com certeza essa argila
já grudou aqui no jornal. Achei uma bolha insistente, mas eu sou mais insistente que elas e elas têm que me obedecer e ir embora da minha peça. Olha, a danada não vai embora. Incrível, ó. Aê, bom. E agora eu vou fazer as laterais, né? Vou utilizar um torno. Bom, agora eu vou modelar a peça. O importante pra gente aqui é que vocês percebam que em todos os momentos eu tô manuseando a placa, mas essa placa está reta. Ela só vai mudar de forma para a forma que eu quero que ela tenha. Depois de modelar, eu vou deixá-la secar, da mesma maneira que eu deixei as outras. Não é uma peça extremamente grande, mas se fosse, eu iria cobrir ou com jornal ou com tecido e por cima ainda ia colocar o plástico para retardar a velocidade da secagem e garantir que a secagem seja uniforme. O importante é isso, vocês garantirem uma secagem uniforme, que ela evapore na mesma velocidade em todas as partes da peça. Uma peça pequena, a velocidade de secagem entre o meio e as laterais, a diferença é muito pequena. Mas numa peça grande, a diferença é grande. Então é bom você garantir que toda ela seja devagar. A não ser que você tenha, como nas empresas, um armário secador, um compartimento secador, que não é pelo calor, é pela rotatividade do ar, em que a peça fica suportada por prateleiras tramadas, em que o ar passa por baixo da peça, por cima, nas laterais, na peça inteira, em todas as direções. É um ar de morno para frio, mas ele está em constante movimento, e aí as indústrias conseguem um processo de secagem muito mais acelerado. Eu já vi um armário secador, uma opção Tabajara, que pegaram aqueles armários de aço de escritório mesmo e colocaram alguns ventiladores para fazer esse sistema ventilar. Funcionava. Aqui eu não tenho condições de fazer isso, então o que eu consigo fazer é, se eu não adianto a secagem, eu retardo a secagem, porque o importante é que ela seja igual em todas as partes da peça. Bom, é isso. Agora vocês vão ver eu modelar rapidinho. Bom, então passaram-se 20 horas, na verdade, desde que eu fiz as peças, as placas, acomodei no molde. Vamos começar pelo prato redondo. Vocês podem ver que ele tá inteiro com a mesma cor, só que as laterais a gente percebe que já estão com uma cor um pouquinho mais clara, é pouca coisa. Esse outro aqui, ele já tá com a tonalidade bem diferente aqui nas laterais, ele tá bem mais claro, né? Porque são as peças menores que eu cortei, não sei se vocês lembram, tá? Quando a gente tem um molde assim, legal eu mostrar para vocês como eu desenformo, porque isso eu acredito que também faz diferença. É muito comum eu ver algumas pessoas que vêm e puxam a peça. Eu nunca faço isso, pelo seguinte: se a argila ainda tiver um pouco mole, a hora que eu faço isso aqui eu posso forçar. E eu vejo corriqueiramente que quando as alunas forçam a peça assim, depois, geralmente, a peça entorta onde ela força. Então, o que eu sugiro fazer? Colocar a mão, virar e tirar sempre o molde da peça. Se a hora que eu faço esse movimento, a argila estiver frouxa, eu sinto na hora na mão lá embaixo que a argila vai dar uma esmaecida. Daí eu viro ela de volta. E nisso eu não forcei nada. Se não, se ela estiver firme, eu sinto que ela tá firme, eu tiro o molde e viro. E aí sim eu vou acomodar essa peça
também em cima de um drywall, preferencialmente, se a peça for grande, eu coloco em cima de um drywall forrado com o jornal ou com aquele paninho tipo Perfex, ou aí eu já não uso mais areia, a não sei que a peça seja muito grande. A mesma coisa eu vou fazer em relação a esse aqui, olha. Como ela é uma peça comprida, eu coloco meu braço inteiro e viro. Por quê? Se ela tiver mole, nessa hora eu vou sentir ela despencar. Só que eu tenho o braço inteiro apoiando a peça. Ela não tá mole. Tirei o molde e venho aqui, a peça tá inteira, tá? Muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Para peças retas, assim, essas placas bem retas, eu já vi muitas pessoas comentarem que geralmente colocam peso em cima. Então, vamos dizer que aqui nessa, para ficar bem retinha, a pessoa vem e coloca peso aqui em cima. Eu não costumo fazer isso. Eu não sei dizer se essa prática tá certa ou tá errada, e nem tô aqui para analisar essa prática. Eu vou compartilhar com vocês o que eu pensei. Se a peça... peraí. Vou compartilhar o que eu pensei em função de que uma vez eu estiquei uma placa, que eu queria uma placa bem retinha assim. Eu estiquei ela em cima da tela moeda e coloquei em cima dela um peso de drywall, que é para ela ficar reta. O que aconteceu? Ela começou a querer empenar, eu percebi e mantive, porque eu sempre ia lá e dava uma olhadinha. Eu percebi que ela estava começando a dar uma entortadinha, eu mantive o drywall com a seguinte ideia: bom, se eu tô fazendo um leve peso em cima, a tendência é que ela não entorte, ela vai continuar reta. E o que aconteceu? Que a peça rachou. Aí eu fiquei observando onde ela rachou, em quais lugares, nos lugares que ela estava querendo empenar. Daí eu tirei a seguinte conclusão, que eu também vou contar para vocês. Eu não sei se é uma conclusão correta, eu tô compartilhando a maneira como eu pensei. Fisicamente, se a peça tá querendo, ela tava reta, e ela tá querendo empenar, ela tem algum motivo para empenar. Por quê? Ou porque no manuseio eu forcei ela, ela ficou com a marca desse movimento, que é a tal da memória celular, ou porque na secagem aqui secou mais rápido e ela tava, quando seca, ela tá diminuindo de tamanho, então a tendência é que ela faça isso. E a hora que eu fico forçando ela para voltar, eu não tô ajudando, eu tô estressando. Daí eu lembrei de uma aula de ciências que eu tive quando eu estava fazendo um curso de botânica, de jardim, assim, sabe? Eu fiz um no Senai, quando eu morava em São Bernardo. Eles davam um curso de paisagismo, eu fui fazer com a minha mãe. Ela falou assim, quando você pega a planta e vê que a planta tá indo para um lado, porque ela tá procurando o sol, você fica virando o vaso, aí você acha que a planta tá ficando reta, na verdade você tá estressando a planta. O certo é você colocar ela num lugar onde ela receba a luz do sol por todos os lados, que ela cresça reta por si só. Eu pensei a mesma coisa, eu tô fazendo alguma coisa errada, e aí a placa de argila tá me mostrando que a tendência dela é empenar, e em vez de ir na causa do problema para ela não empenar, eu tô forçando a barra para ela desempenar. Então, o que é melhor? É melhor eu fazer com que ela perca água e seque embaixo com a mesma velocidade que em cima, então por si só ela vai secar reta, ela vai secar sem empenar. E foi aí que eu comecei a pensar de maneiras em que eu podia fazer com que essa placa secasse com a mesma velocidade em todos os lugares. Foi esse meu pensamento. E aí aqui eu tenho a próxima, tá? Que eu senti que ela tá mais firme, peguei na peça, ó, ela tá retinha.
secou perfeito, sem nenhum empenamento. Eu também não cobri ela com nada, tá? O que eu faço, às vezes, quando a peça é muito grande, porque eu tenho drywall grande, assim, às vezes eu seco umas peças gigantes, é que eu não tenho nenhum prato aqui pra mostrar. Eu tenho uns pratos quadrados, assim, grandes, que a beleza deles é serem quadrados e serem retos. Se eles dão uma empenadinha, não dá nem pra eu dar uma tapeada que é arte, porque não combina o design. O que eu faço? É óbvio que se a peça é muito grande, o meio vai ficar bem úmido, né? Quando eu percebo que eles estão começando a secar, eu viro, ponho ou uma espuma, ou uma toalha, porque a peça ainda tá úmida. Daí eu viro assim, tiro o drywall, viro, aí ele tava desse lado, então ele vai ficar úmido. Eu viro do outro lado que não tá úmido, ou pego um drywall novo, pego um jornal ou um tecido novo, diferente desse, né, que já tá úmido. Aí eu pego novo, então tudo seco. E aí eu viro de novo a peça em cima de um drywall e de um jornal secos. E continuo deixando secar, aberto, sabe? Mas aí quando é muito, muito, muito grande, aí eu evito e faço como eu falei pra vocês, que eu realmente seguro a secagem. Bom, essas peças vão secar. No meu caso, eu já vou esmaltar, né? Mas aí você biscoita a peça e depois você queima normal. Eu queria só fazer um último comentário, que eu acho que faz diferença na hora de ter uma peça que empena ou não, que é na hora da queima. Vou mostrar pra vocês. É isso aqui. Quando eu tenho peças de cerâmica que são retinhas, que eu quero que elas permaneçam retinhas, eu uso esse tipo de placa refratária para pôr no forno. Isso aqui é uma mobília de forno, tá? Veja que ela tem uns dentes aqui. Essa placa chama placa nervurada. O que acontece? Eu ponho essas nervuras para cima, e aí a hora que eu coloco a peça de cerâmica aqui, vamos imaginar que ela vai pro forno. A placa vai esquentar, né? Conforme quem conhece a dinâmica da queima, sabe como é que é. Chega um momento da queima que a mobília, ela se torna também uma fonte de calor e ela esquenta, fica incandescente. E ela começa a esquentar a peça de cerâmica. Se eu tenho uma peça toda reta, essa placa incandescente, o centro aqui, ele vai guardar muito calor, porque vai ser o calor da placa refratária com o calor da peça. A tendência é que o prato fique estufado. Vou mostrar para vocês como. Esse prato aqui é exatamente o mesmo modelo desse, só que um pouquinho maior. Vocês veem que ele já tá maior agora, esse cru e esse queimado, né? Então, ele era bem maior quando ele tava sendo modelado. Dá para perceber que ele tá estufado, ó. O meio dele, acho que com o reflexo da luz dá para perceber, o meio dele tá bem levantado aqui. Ó, tá vendo? A barriga que formou aqui. Você imagina que esse prato aqui, ele tava numa placa reta. Imagina que é uma placa refratária e eu tô com o prato aqui em cima para ele queimar dentro do forno. O prato, ele tá então inteirinho grudado na placa. Quando chega determinado momento da queima, esse prato tá incandescente, essa placa tá incandescente, esse prato tá incandescente, tudo começa a soltar calor. O que acontece? Ele estufa, igual um pastel. Porque se tiver um pouquinho de ar ali, esse ar ele vai dilatar, né? Ele vai começar a se movimentar, isso aqui vai dilatar, vai estufar. E aí acontece esse tipo de coisa. Quando eu tenho uma placa com essas nervuras aqui, vamos imaginar que eu pus aqui o prato para queimar. O
que vai acontecer? Eu não vou aprisionar nenhum ar lá embaixo, porque eu estou o tempo inteiro com saída de ar. Então esse ar ele circula embaixo do prato, fazendo com que não fique o ar aprisionado, ele não vai esquentar e estufar. Então a tendência é que os pratos fiquem retos. Desde que eu comecei a queimar com essas placas, eu também tive assim bem menos problema de estufamento e assim deformação das placas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês façam placas que não deformem, tipo havaianas, né? Olha lá, Dalila tinha que aparecer. Dá licença, Dalila, dá. Vai, Dalila, vem. Espero que vocês façam placas que lhes deixem satisfeitos. Isso daqui não é a receita mágica e definitiva. Eu estou apenas compartilhando coisas que eu fiz ao longo de 16 anos e que foram dando bons resultados e diminuindo as incidências de placas e pratos e peças tortas. Se vocês tiverem outras dicas de trabalho com placa, compartilha com a gente. Lembra da nossa comunidade corrente do bem aqui na cerâmica. Porque, no meu ponto de vista, ninguém é dono da verdade. E tem vários caminhos que levam a Roma, né? Então, de repente, tem outras coisas que vocês fazem que também funcionam e a gente pode ensinar uns aos outros. Bom trabalho com cerâmica para vocês, boas queimas, muito sucesso. Tchau!